Olá, turminha linda do sétimo ano, tudo bem com vocês? Você que não pôde estar presente na nossa aula online, esse vídeo vai te ajudar a não ficar tão perdido assim na lição, a esclarecer algumas dúvidas e pensar sobre o que a gente precisa aprender no dia de hoje, uma lição muito importante. Então, eu gostaria de te pedir para pegar o seu livrinho, abrir lá comigo na página 13 para a gente começar a nossa lição. Vamos nessa? Então, a gente vai começar aqui com a leitura. Começando pela vitória pessoal. Você já pensou em mudar algo em alguém? Quem sabe em sua mãe, seu pai, seu irmão? Ou ainda, você já pensou em mudar algo na escola, no bairro? O texto a seguir mostra o que descobriu um bispo que sonhava em mudar o mundo. Escritos de um bispo anglicano. Então, a gente vai ler aqui quais que foram os relatos desse bispo. Quando eu era jovem e livre e minha imaginação não tinha limite, sonhava em mudar o mundo. Conforme envelheci, me tornei mais sábio, concluí que o mundo não mudaria. Decidi encurtar um pouco minha perspectiva e mudar apenas meu país. Mas este parecia imutável. Quando cheguei aos meus anos de penumbra, em uma última e desesperada tentativa, ansiei por mudar somente a minha família, aqueles próximos a mim. Mas nem mesmo eles aceitaram algo assim. Estou aqui, eu, em meu leito de morte, concluindo, talvez pela primeira vez, que se eu houvesse começado mudando a mim mesmo primeiro, então talvez, pelo exemplo, pudesse ter influenciado minha família e com o apoio e encorajamento desse, podia ter melhorado meu país e, quem sabe, houvesse até mudado o mundo. Então, a atividade aqui, converse com o colega, nós vamos pensar juntos sobre esse tema. Como a gente não está na sala, não tem como a gente ouvir o colega, o bom da nossa aula online é que os colegas tiveram a oportunidade de compartilhar. Então, alguns colegas falaram no grupo e a gente ouviu também o colega, o Joshua, que explicou a questão 1 que a gente vai ler agora. Em sua opinião, por que o bispo não conseguiu mudar o mundo? Então, o Joshua e também o Marco Túlio compartilharam junto essa questão e eles falaram que, em sua opinião, por que o bispo não conseguiu mudar o mundo? Porque, primeiro, ele não tentou mudar a si mesmo. Ele queria mudar o mundo, as pessoas, a família dele, e ele não partiu primeiro por si. Então, foi uma atitude que ele queria mudar todo mundo, mas ele não queria mudar a si mesmo. E aí, no final da vida dele, já assim, antes de morrer, ele falou assim, poxa vida, por que eu não comecei mudando a mim mesmo, aquilo que eu precisava ser mudado? Então, a gente até compartilhou o que a gente pode mudar. Poxa vida, tem tantas coisas que a gente precisa mudar na vida da gente, nós não somos perfeitos, tá assim, longe disso. Então, por exemplo, aquele que tem o hábito de mentir, parar de mentir, ser verdadeiro, começar a falar a verdade, aquele que gosta de enganar, parar de fazer isso, ser leal, aquele que gosta de fofocar, contar da vida do outro, parar com isso, porque daí a pouco ninguém vai achar que você é confiável, ninguém vai querer compartilhar nada com você, já que você não consegue guardar um segredo. Então, são tantas coisas que a gente precisa mudar. Então, ele chegou à conclusão, poxa, se eu tivesse começado a me mudar, as pessoas veem a diferença na minha vida, a minha família mudaria, o meu país poderia mudar, e aí sim, eu poderia mudar de alguma forma o mundo. Eu até compartilhei com os alunos, que depois que eu, pedi para Jesus mudar a minha vida, que eu recebi ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu falei, Senhor, me ajuda a mudar.
E uma das primeiras coisas, assim, perceptíveis foi que eu brigava muito com a minha irmã, assim, em casa e tudo, brigava muito, a gente brigava muito. E aí eu parei de brigar. E a minha irmã, minha família, meus pais falam que isso foi a primeira coisa que eles perceberam de mudança na minha vida. Então minha irmã tinha vezes que me provocava e eu não cedia. E ela, né, contando que ela ficava encucada, ela, nossa, mas por quê? Antes eu fazia e ela não aceita, não briga comigo, dá até raiva e tudo. E com o tempo ela falou assim: olha, eu quero saber por que você mudou. Eu quero. Você fica orando aí, deixa eu orar com você, deixa eu ir na igreja com você. Né? Eu fui explicando: não é igreja, não é isso. É Deus que atua na vida da gente. Essa mudança vem de Deus, né? A gente quer seguir, eu quero seguir Jesus como exemplo e ter minha vida transformada. E aí o que acontece? Os meus pais, vendo essa mudança, eles começaram também a ficar: poxa, por que ela mudou? Por que ela tá assim? O que está acontecendo? Então, quando acontecia alguma coisa, vamos orar junto, e começaram a orar, e depois começaram a ir na igreja, e começaram a ter a vida transformada, assim, né? Se renderam a Jesus, enfim. Então, essa mudança ela tem que ser percebida, né? Na vida da gente, da nossa família, a sociedade. Poxa, aquela família brigava tanto, hoje briga menos, o que está acontecendo? Aí Deus na vida deles, né? Enfim. Número 2, você concorda com o que ele afirma no último parágrafo do texto? Então, em relação a isso, que ele deveria ter começado a mudança nele, então você vai colocar, lembrando que há 1 e há 2 que não tem espaço, você deverá fazer no caderno, escreve lá, aula de competências e princípios, dia 15/5, lição 3, converse com o colega, questão 1 e questão 2, ok? Então, você coloca lá direitinho porque todas essas atividades serão avaliadas, correto? E vai valer bastante ponto. Como a gente não teve prova, tá? Então, não deixa de fazer. Então, você vai explicar lá o que você concorda. Olha, realmente, a mudança tem que vir da gente. Não adianta eu ficar falando assim, para de mentir, sendo que eu minto. Não adianta. Olha, para de ficar contando as coisas para os outros, sendo que eu conto. Então, a mudança tem que começar em nós, ok? Questão 3. Imagine que você tenha de contar para alguém o que aprenderam ao ler esse texto, utilizando apenas uma frase. Que frase seria? Registre no espaço a seguir. Então, o que você pôde tirar de proveito? A Amanda até respondeu pra gente. O que você aqui, se você pudesse, em uma frase, explicar pra gente, registrar nesse espaço, o que você aprendeu, né? Então, ela também compartilhou que a mudança precisa começar por nós, para que os outros vejam essa mudança, né? Então, você vai colocar aí a sua frase, ok? E na página 14, eu expliquei para os meninos, então nós vamos ler lá. Se você quer fazer uma mudança em sua vida, o melhor ponto de partida é começar com você mesmo. Não com seus pais, nem com seu colega ou com seu professor. Toda mudança começa em você. Não tem jeito de ser cobrado dos seus pais, dos seus professores, de ninguém, sendo que você não faz. Então, toda mudança começa em nós. Então, aquilo que a gente precisa mudar. E os 7 hábitos são princípios que vão ajudar você a lidar com a sua própria vida, começando pela vitória pessoal. Ô professor, o que é mesmo vitória pessoal? A vitória pessoal são os 3 primeiros hábitos. Toda relação com a sua vida, com você. Então, o hábito 1, seja proativo, seja responsável, tem relação a você. O hábito 2, comece com o objetivo em mente. Então, você precisa planejar, você precisa ter claro aquilo que você precisa fazer, as suas obrigações. Isso tudo tem relação a você. Hábito 3, faça primeiro o mais importante. Então, aquilo que é prioridade, aquilo que você precisa. Tem até uma ferramenta aqui que eu queria mostrar para vocês, que geralmente eu até mostrei para os colegas, que, por exemplo, são quadros de priorização. Então, aqui tem a letra A, B e C. Então, a coisa mais importante que você tem que fazer no dia, você vai colocar aqui. Então, primeiro, assistir minhas aulas online. Depois, fazer as atividades das aulas. Terceiro, então você vai colocando aquilo que é importante. A coisa mais importante em primeiro, eu até mostrei para os meninos o meu planejamento.
Então, depois que eu fiz o curso, que eu comecei a aplicar, né, as atividades do Líder em Mim na minha vida, enfim, que me ajudou demais a me organizar, como eu tenho déficit de atenção, isso me ajudou a focar naquilo que é importante. Então, assim, eu tenho usado essas ferramentas e tem me ajudado muito. Então, eu já faço o planejamento da semana. Isso pode mudar? Pode, mas eu vou dar um exemplo do dia de hoje. Então, aqui, na sexta-feira, então as aulas online, depois enviar o material para o colégio, né, para enviar para os pais, depois enviar o cronograma do que foi dado para a coordenação. Então, isso eram as coisas mais importantes que eu preciso fazer. Depois, tem as outras coisas. Depois eu vou arrumar minha casa, eu vou dar almoço para minha filha, eu vou fazer as outras coisas. Mas aqui eu coloquei as mais importantes. Então, você pode usar esse quadro de priorização. Então, aqui eu coloquei letra A, B, C. Pode colocar 1, 2, 3? Pode. Pode colocar bolinha igual eu pus? Pode. Mas aí você vai ficar mais fácil de você se organizar. Então, isso tudo ligado à nossa vida. O que eu posso fazer para melhor? O que eu posso fazer que vai ser útil? Ok? Então, a gente aqui na Vitória Pessoal tem a nossa relação. No número 4, leia atentamente a imagem a seguir e reflita com os colegas sobre como ela se estrutura. Então, aqui tem até um recadinho falando que se você tiver dúvida, tem na página 98, tem a árvore dos 7 hábitos. Então, se você for lá na página 98, você vai ver a árvore dos 7 hábitos, caso você tenha dúvida. É só você abrir lá que tem os 3 primeiros hábitos explicando vitória pública, vitória pessoal, vitória pública e renovação. Tá tudo lá direitinho, ok? Então, aqui você vai preencher, como a gente preencheu aqui. Nós fizemos a correção juntas e eu quero fazer com você. Então, aqui, nesse primeiro hábito, tem relação com o quê? Que a gente colocou. Então, esse aqui, ó, dependência, tem a ver com você, né? Por quê? Porque toda essa relação aqui, ó, de dependência, como eu disse, o nosso aprimoramento, a relação desses 3 hábitos tem a ver com a nossa vida, em ter responsabilidade, ter atitude, ter iniciativa de fazer as coisas, fazer o que é primeiro mais importante, como eu dei exemplo na minha rotina diária. E aqui, pessoal, aqui o que você vai colocar? O eu também. Por quê? Independência é a minha relação com aquilo que eu preciso fazer. Então, tem a relação com o eu. E aqui, gente, interdependência. O que você vai escrever? Você vai escrever nós. Por quê? Porque aqui é a relação do outro, é o pense ganha-ganha, primeiro ouvir para compreender e depois você fala. Então, você escuta primeiro. Tem todos esses outros hábitos, hábitos 4, 5 e 6. O pense ganha-ganha, procure primeiro compreender para ser compreendido e crie sinergia. Então, interdependência. A gente não vive num mundo sozinho. Lembra lá que a gente viu o bispo anglicano falando? Eu mudo primeiro, eu influencio o outro com a minha mudança e aí eu incentivo o outro a mudar, a fazer o que eu estou fazendo, ou melhorar aquilo que ele precisa melhorar. Então, essa interdependência aqui tem relação com o nós. Eu mudo, você muda e nós mudamos. Vocês estão entendendo? Então, isso daqui a gente chama de contínuo da maturidade, que fala primeiro a nossa relação de dependência, de independência e de interdependência. Então, a gente precisa ter essa independência, essa autonomia de fazer aquilo que a gente precisa fazer e ter a percepção também de independência que eu posso fazer sozinho. Precisa, como eu dei o exemplo para o colega, precisa a gente ficar extremamente dependente do outro? Gente, nós estamos nesse momento de quarentena, por favor. O que você pode fazer para ajudar a sua mãe? Se disponha. Mãe, hoje eu vou arrumar a cozinha. Mãe, eu posso recolher a roupa suja? Mãe, eu posso pôr o lixo lá fora? O que você pode fazer para ajudar? Eu sei que você vai ter essas 3 semanas de descanso, descansar, jogar videogame, de brincar, enfim, de fazer coisas que você agora não está fazendo porque você estava estudando. Mas, enfim,
Você vai descansar? Vai, muito. Descanse, aproveita, relaxa. Mas o que você pode ser útil? Pensa naquilo que você pode ser útil para sua família. Mãe, eu quero ajudar. Mãe, o que eu posso fazer? Ah, não, eu não quero que você arrume cozinha, mas eu quero que você ponha o lixo lá fora. Não, arruma sua cama, arruma seu quarto, arruma seu guarda-roupa, que parece que tem um ninho de rato lá dentro. Seja útil, descanse, mas ajude. Mostre proatividade, como eu disse aqui, ó, mostre independência. Mostre que ninguém precisa ficar falando para você fazer. Vai lá e faça. Ok, pessoal? Vamos combinar assim? E eu vou mandar pelo WhatsApp do colégio, já deve ter chegado aí para você, tudo detalhado que eu cobrei, né, nessa quarentena inteira. O quadrinho tá lá, é só você clicar em cima, acessar o link, tudo direitinho vai estar lá. Você cria um quadrinho virtual explicando o que é ser proativo, atitudes proativas, igual agora usar máscara, fazer coisas assim. Depois o diário de bordo, eu até expliquei lá pro grupo, é só você ler, seguir o modelo, pega seu caderno, escreve lá diário de bordo, coloca a data e explica seu sentimento. O diário de bordo é para você lidar melhor com o seu sentimento. Então tá lá tudo explicadinho, é só você ler com calma e fazer. Professora, eu não fiz nenhum dia, comece hoje a fazer, porque tá valendo ponto e muito ponto. Então eu tô reenviando o diário de bordo, caso você tenha perdido. Estou mandando todas as páginas que eu cobrei até agora de atividade do livro, então tá super detalhado. Coloque sua atividade em dia. Se você, professora, eu não fiz nada, comece, meu amor. Por favor, isso é importante para você. Essa disciplina que a gente tem junto com os versículos bíblicos, como o diário de bordo. Você tá triste? Eu coloquei lá vários versículos para você saber lidar melhor com as suas emoções. Professor, eu tô cansado, eu tô desanimado, eu tô frustrado. Lê lá quando você tá triste, os versículos, ora junto com a sua família, pede ajuda. Compartilhem juntos os sentimentos para vocês saberem lidar com essas emoções. E com a graça de Deus, logo, logo nós vamos estar juntos. E aí eu vou dar visto e vou pontuar tudo, tá bom? Um beijo enorme, que o Senhor abençoe, proteja e guarde vocês. E até breve, se Deus quiser. Beijão!